Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá família, bom dia! Estamos aqui para mais um podcast aqui da Igreja Reino. Quem vos fala aqui é Robert Marques. E ontem nós iniciamos um podcast muito especial que é o 40 Dias com Jesus, que são os nossos devocionais diários. Todo ano a nossa comunidade ela tem um hábito e o costume de compartilhar esses devocionais, um tempo de oração, um tempo de jejum, de leitura e meditação na palavra, e nós queremos compartilhar com todos vocês aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração nesses dias. E esses devocionais, eles antecedem o período da Páscoa, que é a principal celebração do calendário cristão. E esses 40 devocionais, eles estão baseados nas parábolas de Jesus, que essas parábolas são ilustrações que Jesus conta para expressar a mensagem do reino de Deus. E essa mensagem do reino de Deus, ela se manifesta de três formas distintas, que é o reino que está próximo, o reino que é chegado, que fala sobre a influência do reino de Deus, e também sobre o reino que está por vir, quando Jesus ele compartilha sobre a mensagem desse reino na última ceia com os discípulos. E estamos muito felizes aqui em começarmos esse devocional aqui com vocês, e eu estou aqui com um convidado muito especial, Natan Amaro. Seja bem-vindo, Natan. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelas honras. É um prazer muito grande, inenarrável de estar aqui. E eu estou muito empolgado para essa série que nós temos construído, porque eu sou um consumidor muito assíduo, né, de podcast e tá desse lado do fone de ouvido é muito interessante. Estou muito feliz de estar aqui. É isso aí, vocês perceberam que ele é um homem culto, né? Erudito, inenarrável. Meu Deus, que palavra difícil de falar. Mas vamos lá, galera. É o seguinte, nesse primeiro devocional, o nome desse devocional é Não Tenha Medo do Novo. Antes de nós começarmos a ler, eu gostaria que neste momento você printasse a tela do teu celular e marcasse nos seus stories aí, @Igreja Reino, que nós iremos repostar aqui para alcançarmos o máximo de pessoas possíveis. E aproveita também, compartilha esse devocional, esse nosso canal aqui no podcast com os seus contatos, nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis também, ok? Feito isso, vamos então ao primeiro devocional aqui. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 37 ao 39. E Jesus diz o seguinte: E ninguém põe vinho novo em odres de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Bom, o que nós aprendemos com essa parábola de Jesus é que no tempo de Jesus, os odres, eles eram feitos de peles de cabra que serviam para transportar e armazenar esse vinho. E esses odres tinham prazo de validade. Com o tempo, a pele do odre começava a soltar, tornando velho a ponto de estourar e perder todo o vinho. E as pessoas que estão embebedadas com a religiosidade, com os velhos métodos, não querem algo novo. É como alguém que diz: sempre foi assim, sempre será. E os apreciadores de vinho dizem que o vinho velho armazenado há anos é o melhor, mas para Jesus, o novo que é bom. E o evangelho de Jesus é o vinho novo que precisa ser posto em uma mentalidade nova. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é sobre peles de cabra, estamos falando de vinho, estamos falando também sobre a mentalidade nova. Então nós vamos refletir aqui muito na revelação daquilo que Jesus está nos dizendo, ok? Muito, muito bem pontuado. E muito interessante essa colocação sobre uma mentalidade nova, porque nós vivemos numa sociedade hoje, numa geração em que o problema, né, o mal da nossa geração, ele está na mentalidade. E eu costumo dizer que o nosso corpo ele não faz nada antes que é mentalizado pela nossa mente, é premeditado pela nossa mente. Então, para a gente ter uma mudança de comportamento, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, né?
Isso, muito bem explicado. É uma forma a gente contextualizar essa mensagem, o que Jesus está querendo nos passar aqui, que o novo que você está recebendo da parte de Deus precisa ter um recipiente novo também. Porque se não houver essa renovação da nossa mentalidade, tudo aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus será desperdiçado. E o vinho, Natan, ele representa na Bíblia a alegria. E existem vários versículos na Bíblia e promessas de Deus a respeito disso. Por exemplo, a mais conhecida, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós não temos essa capacidade na nossa mente de receber esse algo novo de Deus, a alegria do Senhor, então, não será a nossa força, porque nós não estamos, de fato, crendo nas promessas de Deus. E se Ele está prometendo, Ele é fiel para cumprir. E esse vinho, ele representa a alegria, é o que Deus quer derramar sobre cada um de nós todos os dias. Tem dias que nós não acordamos bem, tem dias que nós acordamos angustiados, muitos problemas, a cabeça cheia de minhoca, como diz minha mãe, mas a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que multiplica o nosso vigor, é que nos dá ânimo todos os dias para enfrentarmos o dia a dia, as dificuldades, as circunstâncias adversas. Cada pessoa tem sua experiência de vida, tem sua história, e cada um sofreu em determinada área, mas a promessa de Deus é a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus está nos ensinando aqui algo muito profundo, que é sobre essa questão de recebermos algo novo da parte de Deus. Então, como nós falamos aqui, esses odres, eles eram feitos de peles de cabra, que serviam para transportar e armazenar esse vinho. E diferente de hoje, os recipientes eles são feitos com materiais mais duráveis, né? Como o vidro, por exemplo, que armazena os líquidos. Mas naquela época eles não dispunham dessa tecnologia, então eles tinham que trocar com frequência o odre para um novo sempre, porque eles estavam recebendo algo novo, que era no caso o vinho novo, então eles precisavam trocar esse recipiente para algo novo também. E dentro disso, o que Jesus está querendo nos ensinar também, existem aquele caso, por exemplo, o vinho fermentado, ele pode provocar embriaguez, né? E aqui nós vemos que existem muitas pessoas que estão embriagadas com a religiosidade, que são os velhos métodos, e eles não querem aprender algo novo. Uma coisa que eu ouvi, algo bem interessante esses dias, por exemplo, antigamente as pessoas que tinham mais recursos financeiros, elas iam de cavalo para um determinado lugar, e aqueles que não tinham cavalo, eles iam a pé, e naquela época as estradas, em sua maioria, era de barro. Então as pessoas que não tinham cavalo iam a pé e chegavam num determinado local, por exemplo, na igreja tinha uma barra de ferro que elas, antes de entrarem no estabelecimento, elas tinham que raspar a sola do pé para poder entrar. É por isso que nós temos essa expressão pé rapado, que são as pessoas que não dispõem de recursos, ou seja, escassez de recursos. E isso, na verdade, para mim também tem muito a ver com a questão de mentalidade, né? Que a pobreza, por exemplo, é uma questão de mentalidade. Então, nós precisamos alinhar a nossa mentalidade, a nossa mente, para receber esse algo novo de Deus. É por isso, como você bem citou, Paulo, quando fala em Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar, ou seja, para receber algo novo da parte de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais, Natan, sobre esse entendimento conosco aqui. A gente, se for parar para pensar num âmbito social, né? A gente realmente vive constantemente uma mudança de tecnologia, mudança de costumes, como você bem falou. Na época dos cavalos, que era um costume, e quem não tinha um cavalo era uma pessoa que tinha um nível abaixo de financeiro, né? Mas é muito interessante porque a gente vive em constante evolução da tecnologia, e muitas vezes a gente se pega sendo embriagado por algum padrão que é antigo e a gente não se deixa se desprender dele. Como Paulo falou muito bem em Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento.
Eu vejo muito isso em pessoas antigas, né? Pessoas velhas que ainda resguardam esse tipo de entendimento sobre tudo, sobre a vida, sobre sociedade, sobre a igreja, e não tem abertura para renovar o seu entendimento e não recebe um vinho novo. E isso é muito interessante, porque a gente vive numa sociedade onde muitas coisas é cultural e é antigo. E a gente, como é o início desse podcast, o título desse podcast, a gente tem medo do que é novo. Tudo que é novo assusta a gente, assusta a nossa sociedade. Só que a gente tem que entender que pra gente lutar uma guerra nova, a gente precisa de armas novas. E a gente não consegue lutar uma guerra nova com armas antigas. Então, a gente precisa estar num entendimento novo para conseguir batalhar o que nós temos vivido dia a dia nos dias de hoje. Então, trazendo para os nossos dias, a gente tem que não ter medo do novo, analisar muito bem o que a tecnologia tem nos proposto para ver se isso não vai nos levar a encaminhar para uma perdição, mas a gente tem que entender isso e cada vez mais desfrutar disso da melhor forma e não ficar preso no entendimento antigo e não desfrutar disso que é nos proposto hoje. Perfeito. E os princípios, eles são imutáveis. Porém, quando nós entramos numa guerra nova, as armas antigas já não são válidas para hoje, né? Então, o que funcionava muito ontem, hoje não funciona mais. Como nós falamos aqui, ninguém vai para a igreja de cavalo, né? A gente hoje tem Uber, tem carro, tem bicicleta, enfim, tem uma série de recursos que nós podemos nos deslocar de um local para outro. E Jesus ele está falando muito claro sobre isso, né? Que o vinho novo é o melhor, não o vinho velho. Então, o que nós queremos levar para todos vocês hoje de forma prática é você viver algo novo da parte de Deus. Então não tenha medo do novo de Deus sobre a sua vida, mas para isso é necessário que você permita com que a sua mentalidade seja transformada para você receber algo novo de Deus. E para finalizar aqui, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, Natan, foi que a gente ora e fala assim: Deus, eu quero receber mais de ti, mas às vezes o nosso recipiente é de 500 ml, sabe? E Deus quer derramar 1 litro. Então, para que Deus derrame 1 litro, o nosso recipiente precisa ser mudado. Ele precisa ser expandido para receber mais de Deus e melhor de Deus. E eu sei que Deus sempre tem o melhor para todos aqueles que creem e recebem o seu nome. Beleza, gente? Muito obrigado por toda a atenção de vocês aí. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você puder para que possamos alcançar mais pessoas. Natan, quer dar as últimas considerações finais aqui? Meus agradecimentos por estar aqui e estou muito feliz do que nós temos construído e que você compartilhe realmente essa mensagem com as pessoas que você acredita que deveria ouvir, porque eu creio que é algo realmente renovador e que nós venhamos, com base desse entendimento, venhamos transformar as nossas mentes e viver nesse tempo novo para não deixar nada para trás do que Jesus tem feito e viver sabiamente cada oportunidade que Jesus tem nos colocado. É isso aí, família. Nos vemos no próximo podcast. Um abraço. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.